Polícia Judiciária, Polícia Penal que está aqui agora, não no momento, escoltando o réu, garantindo também a segurança do próprio réu. Isso é muito importante, são forças que se unem para proteger toda a sociedade também tem os cumprimentos dessa defesa. Doutor, é só te interromper um segundo só para explicar que eu estou terminando de comer e já vai entrar, ok? Continuando cumprimentando meus colegas de trabalho aqui também, doutor Paulo Zino, nosso secretário do Riacho Fundo, tem o prazer mais uma vez estar aqui na frente de Vossa Excelência, doutor Gabriel, das nossas prerrogativas, que diuturnamente também vigia pela nossa profissão, a estudante Mariana, que também acabou de sair do nosso NAG, tem um cumprimento bem pessoal, demais jurados foram dispensados também, servidores, e por último, Excelência, não menos importante, as pessoas que estão aqui pinçadas pela lei, pela Constituição, que garante que Vossa Excelência são os juízes da causa. A lei garante isso para os senhores, doutor Marcelo bem disse, aqueles que a Constituição deu o direito de julgar o semelhante. Esse é o bonito do júri, essa é a magia do júri. A própria sociedade ser o julgador dos seus pares. Excelências, essa defesa desse acusado é patrocinada por uma instituição particular, a qual eu represento, o Dr. Vinícius representa, o Dr. Marcos representa, que é o UNICEUB. Como assim como ontem a Defensoria Pública estava aqui, presta assistência a pessoas que não têm condições de arcar com um advogado particular. Então é um trabalho que nós recebemos sim para isso, não é o Estado que nos paga, é essa instituição, mas nós fazemos de tudo o possível para prestar a melhor defesa, e essa instituição que eu defendo, e hoje está defendendo o réu, como a última barreira, o último anteparo contra o Estado, que vem comprimindo, ao nosso ver, o direito do réu de justiça. Excelências, para não alongar muito, nós somos uma instituição que está aqui na defesa, mas somos uma unidade, tanto na instituição quanto na defesa. Cada um de nós vai trazer a Vossa Excelência hoje um panorama, mas do mesmo fato. Porque assim, de onde eu morei muitos anos da minha vida, na terra, que é no Rio Grande do Norte, onde o vento diz que o vento faz a curva, o vento faz curva, a água faz curva, mas a palavra, Excelências, essa não faz. E é nisso que a defesa vai se pautar hoje. Iniciando pelo próprio depoimento do réu, no qual, lá em cima, no segundo andar, e aqui, ele falou a mesma coisa, a mesma história, que não fez curva. Quando o réu vem aqui e conta 3, 4, 5, 6 versões, eu sou o primeiro a falar. Vamos, isso aqui não tem lógica. A defesa não passa pano na cabeça de ninguém. A defesa tem tese. E essa tese tem que ter sentido. E é isso que tem aqui hoje. E olha que já vimos muita coisa sem sentido aqui. Muita coisa. Tanto para a acusação quanto para a defesa. Mas a régua da justiça tem que ser igual para todo mundo. Então, excelências, vamos voltar no tempo. Vamos voltar no tempo lá em 2012. E olha que faz muito tempo isso. Praticamente 13 anos, no fato. Vejamos. Uma situação muito clara. Uma obra realizada por trabalhadores, ora um pedreiro, ora um serralheiro, ora um marceneiro, um auxiliar. Temos de tudo. Uma obra, uma equipe, como mesmo o réu disse. Uma equipe de pessoas contratadas com serviço específico. E, em algum momento, esses trabalhadores reclamaram de um possível furto de ferramentas. O primeiro a reclamar é o senhor Jair, o dono da obra, o responsável pela obra. E a história que é o seguinte: pega o seu celular, estão roubando a minha obra, eu acho que é o tal do Nego Drama. Tem que matar essa desgraça. Quem escuta isso? Segundo os próprios depoimentos. O filho, vou mostrar o depoimento dele aqui. A outra testemunha não ouviu, porque segundo ele não estava, e o réu também não estava no local na hora do momento, nesse momento. Olha que coisa louca, excelências. Olha que coisa louca. A primeira peça desse quebra-cabeça, na nossa fileira de dominós, para esse crime acontecer, provavelmente começou aqui. Motivação. O que seria a motivação de tirar a vida de alguém? Supostamente, quem tirou a vida do tal do Nego Drama tinha um motivo: furto de ferramenta.
A pergunta é, a ferramenta era daquele rapaz, prestador de serviço? Tem prova disso? Não tem. Porque quando foi perguntado pela própria testemunha, a ferramenta era de quem? É do Éder. A ferramenta era do Éder. Primeira parte, primeira peça do dominó. Motivação. Quem teria supostamente uma motivação para cometer esse crime é alguém que tem motivo, razão, necessidade de punir, ainda que erradamente, que quem pune não é aquele que mata, mas queria punir por alguma razão. Aí a pergunta que começa nessa primeira motivação: tem de se comunicar essa circunstância motivacional a alguém que prestava serviço? Lógica, motivação, já tiramos por aí. E ainda lá em 2012, voltando à parte que a palavra do réu não faz curva, olha que interessante, doutor Vinícius. Até a terminologia que esse rapaz usou na primeira audiência, ele usou aqui agora. O clima estava tenso. Não é nebuloso, não era tenebroso, não, nenhum outro adjetivo. O clima estava tenso. Olha como a história é linear. Até na palavra dele. Que poderia sim, nesse momento, para se autodefender, criar uma situação. Não estava tenso, não estava tudo tranquilo, estava tudo na paz, ninguém queria matar ninguém, nem sei como esse corpo apareceu lá perto da obra. Poderia, para se safar o máximo possível da culpa. Poderia. É o direito dele de autodefesa, também previsto pela Constituição. Mas ele não fez, porque a palavra não faz curva. A defesa, excelências, não tem que fazer malabarismo para explicar o que é lógico. A defesa não tem que fazer peripécia para mostrar que uma linha do tempo, ela tem começo, meio e fim. Vamos lá para o mesmo dia do fato. Ah, tem uma situação que queimaram as coisas lá da obra. Por que queimaram essas coisas? Por que queimaram coisas lá da obra? Olha a razão que ele deu. Lá em cima e aqui. Queimaram essas coisas porque quando chega no fim da obra e a gente não tinha container, a gente queima para se livrar do lixo. Tudo batendo. Tudo batendo. Linearidade. Agora a coisa começa a fazer curva. Mas não sai da boca dele. Sai da boca da primeira testemunha, que fala o seguinte: ele pegou, eu vi a faca, ele estava com o Jonathan, que esse eu vou entrar muito a fundo nele, nas falas que menciona esse rapaz. E não é para empurrar a culpa não, doutor Marcelo, é para tentar mostrar a verdade. Vejam bem, um rapaz chega à noite com a faca ensanguentada e fala: o nego drama já era, tá feito. Aí ele vai dormir. Boa noite todo mundo aqui que ouviu isso aqui, que eu acabei de revelar, que eu acabei de cometer um crime, eu vou dormir. Amanhã a gente pega o mesmo carro, vai todo mundo aqui, os amiguinhos, vamos pra posse, semana que vem a gente volta, e depois a gente termina a obra. Não é a lógica, olha como a coisa começou a fazer. Olha para que lado está indo esse processo. É loucura da minha cabeça pensar isso? Não. E prossigo. Doutor Vinícius perguntou, doutor, lá em cima, quem estava nesse carro? Em que posição você estava sentado? Como é que estava? Era quem? Aqui, dirigindo? Era o Éder? Era o réu? Era eu. E o tal de Jonathan, que era o quarto elemento dessa história. Esse Jonathan, que já foi mencionado nos autos, que era genro do dono da faca, da obra, foi mencionado que ele ouviu a conversa. Depois ele aparece no outro dia para dormir junto com todo mundo. E aí ele fala, realmente, olha, a faca aqui, eu matei o drama, seja lá quem for. E aí, excelências, ele, ó, some. Some. Aí que está a pergunta. Quem não deve, não tem. Ele volta para trabalhar. Ele volta para trabalhar. Ah, doutor Alisson, mas não tem prova que ele estava na casa da namorada grávida, se era namorada grávida, se o nome era Joana, Pedro, Maria. Ele fala lá, ele fala aqui. Quem que não apresentou nenhuma versão nessa história? O Jonathan. O Jonathan quer esse elemento. Ah, mas ninguém achou ele. Ninguém descobriu quem é esse diabo desse Jonathan. É por falta de ferramenta.
é por falta de poder, é por falta de pessoal. É ridículo, é ridículo, é ridículo. Tanto que era a qualificadora que caiu, que o doutor Marcelo mencionou, que era superioridade, recurso que dificultou a defesa da vítima. Esse elemento do Jonathan já foi descartado na pronúncia. Olha que coisa louca. Mas na pronúncia pronunciou ele. A dele passou para trazer ele aqui. Isso é motivo suficiente para continuar punindo este homem. É isso. Quantos depoimentos vamos ter que passar aqui mais vezes? Para mostrar que a própria pessoa que tinha a maior motivação não falou nada desse rapaz. É uma equação muito simples, excelências. Muito simples de se fazer. Patrão, ferramenta furtada. Telefone, mata o nego, drama. Tem que morrer essa desgraça. Filho do dono da obra. Realmente, o ato que o nego drama estava furtando, eu acho que foi ele que furtou. Não tem como provar, mas eu acho que foi ele que furtou as ferramentas. Terceiro elemento. Jonathan, que no momento que a polícia vai atrás, some. Quem ficou? Quem voltou para trabalhar? Quem foi pego? Por mais o doutor Marcelo falar, ele demorou muito tempo para ser preso porque ele estava fora. Ele estava vivendo a vida dele. Trabalhando. Estava vivendo a vida dele, doutor Vinícius. Estava vivendo a vida dele. Agora ele não tem o direito, porque ele está sendo imputado a um crime, ele tem que ficar aqui na porta da delegacia. Ele não pode ver a vida dele por quase 10 anos. É isso que o Estado quer? Que ele fique esperando o poder do rolo compressor do Estado, que inclusive quis ainda passar uma qualificadora e veio falar de justiça. Que justiça é essa? Que justiça é essa? Eu voltei. Aqui não vem um relatório da vida de Vossas Excelências para nós, a defesa do Ministério Público, nem para ninguém. Mas eu sei da minha realidade, Vossa Excelência sabe da realidade de cada um de vocês. Da realidade que eu vim, da pessoa que eu sou, eu já vi de tudo, doutores. Eu já vi, doutor Vinícius, cidadão sentar aqui e chorar, porque realmente queria fazer igual o réu, pagar a pensão para a filha, ver a filha crescer, ver a esposa. Eu já vi de tudo aqui, nesse plenário. E o promotor de justiça falar o seguinte, aqui realmente o negócio tá... Aí o doutor Marcelo falou, mas quem botaria um inocente sentado aqui a preço de quê? Já vi primo botar outro aqui, para não se incriminar. Já vi de tudo aqui. Já vi de tudo. Por que diabos esse grupo aparece? Esse caso é interessante, foi julgado aqui pelo Conselho de Sentença do Júri do ano passado. Vejam só. Tinham 2 primos sendo investigados. Os 2 supostamente estavam dentro do carro. Um estava dirigindo e o outro atirou. Quando foi ouvido aqui, o cara jurando que era inocente, falou, não fui eu. Se foi o meu primo, não fui eu. Ele foi condenado. Quando foi o júri dele, a testemunha veio aqui e falou, não foi nenhum dos 2. O meu foi absolvido. Tá lá o primo que falou que foi o outro, tá condenado lá. A gente vai ter que fazer uma revisão criminal para poder tirar ele. O júri condenou um e absolveu o outro. Então isso acontece aqui, pessoas inocentes são condenadas ali diariamente. A gente agora vai ter que fazer, sabe o quê? O procedimento de revisão criminal. Pedir lá para o Tribunal de Justiça para daqui 2 anos ser julgado e esse cara que está lá preso ser solto. Porque injustiça acontece sim. O promotor de justiça pede condenação sem ter prova. E aconteceu exatamente nesse caso aqui do Tiago e do Isaías. Exatamente. O último plenário do júri do CEUB aqui foi esse caso. Foi Olha que loucura, doutor. um absurdo dizer que não existe condenação aqui, que o delegado não coloca e pessoas são inocentes condenadas aqui. Teve até, doutor Vinícius, testemunha, menor de idade assinando sem a presença do responsável pela delegacia. Olha que absurdo. A testemunha falou que, isso aí que está escrito na delegacia, nem minha assinatura não é, pode fazer o exame, na frente do juiz aqui, na frente daquele juiz ali, Isso não é demagogia, falou, não. Essa não é minha assinatura, esse depoimento aí não é meu, pode ver aí que nem a minha assinatura não é compatível com o documento dele. E aí a gente faz o quê? Absolve o cara. Lembrando que o outro já tinha sido condenado jurando que não foi ele, mas teve que imputar a culpa no primo para poder tirar o dele da reta. De toda forma foi condenado. Então pessoas sentam aqui diariamente. São pessoas que muitas vezes moram na estrutural, às vezes são moradores de rua, mas são vidas iguais à nossa. Eu não queria nem rir disso, mas causa perplexidade. Doutor Vinícius, todo mundo se agrega agora no Metrópolis, vai conseguir ver um rapaz com pensão alimentícia,
Nem filho tinha. Olha esse. E botaram o rapaz atrás das grades, nem filho tinha. Olha esse aí. Agora vai me falar que não bota esse rapaz aqui atrás da grade por pouquíssima prova? Não põe o quê? É dar tapa na cara da sociedade. Vejam só. Quando eu questionei ele estava sustentando 2 qualificadoras, eu falei, doutor, essa qualificadora não tem prova nenhuma, o senhor sustentou. Ah, eu sustentei. Aí veio aqui tentar explicar. Ele, se essa qualificadora do meio que dificultou a defesa da vítima passa, ele via aqui, ó, tem prova! Ele teve a ousadia de dizer que mesmo o juiz tirando a qualificadora, ele achava, eu acredito, vocês vão condenar com base no que o promotor acredita ou com base na prova. Se até essa qualificadora que não tem prova foi reconhecida, ele queria sustentar aqui hoje. Isso é a justiça que estão tentando colocar para vossas excelências. Lembrando o seguinte, talvez esse seja o último júri do mês. Peço para que não seja feita uma das maiores injustiças no único júri do mês. Que votem com o máximo de cuidado possível, porque é uma vida que está ali, que tem 3 vidas que dependem dele também. Doutor Vinícius, é o rolo compressor do Estado. Isso. Isso é o rolo compressor do Estado. É o rolo compressor do Estado. Se não tivesse um anteparo do magistrado para falar, opa, aqui já é demais. Mas o doutor Aqui já é acredita demais. ainda que existe. Aqui já é demais. Aqui já é demais. Se não tivesse o rolo compressor é passar por cima do próprio magistrado, que hoje, sustentando, passou, né, doutor Vinícius, mas eu acredito. E se fosse eu? E se fosse eu sentado ali, quem ia me defender? É A isso. mercê do que a É pessoa que está isso. acusando acredita. É isso. É isso que é isso. Deus o livre se o doutor acreditasse que tivesse veneno também. Veja só, o absurdo que é uma analogia. Se o doutor está querendo dizer que se tivesse, ele falasse, a acusação morreu por causa de veneno. Matar uma pessoa por veneno é uma covardia, a pessoa comendo sem saber, isso é qualificadora, está lá na lei. O doutor está querendo dizer que se a acusação tivesse veneno ali, ele achasse, eu acho que foi veneno. O laudo dizendo que não tem. Mas eu acho que foi. Mas eu acho que foi, ele ia pedir a condenação aqui, excelência. Isso é um absurdo. Tinha Condenar de com neve base, esses dias, eu acho que a bruxa envenenadora deve ser, doutor Vinícius Amaro. Vocês me desculpem a Deve ser. indignação, é que quando eu vou ouvindo o doutor Alisson falando, eu lembro que eu acompanhei esse processo desde o começo e eu não consegui soltar esse cara. Sabendo que esse processo era um absurdo. Desculpem. E é o que eu estava dizendo. Quando eu falo que poderia ser eu, e quando eu estava contando de onde que eu vim da Chaparral, excelência. Eu vim da Quenel 30. Eu vi de tudo na minha infância, de tudo. De tudo. Igual eu falou, lugar errado ou errado. Já vi. Não é que me contaram não é que eu vi no jornalzinho não. Eu vi. Qual a característica física? Era um rapaz negro, 1,70m, entre 20 e 25 anos. Careca. Mais do mesmo. Todo dia. Aí me faz um reconhecimento fajuto, doutores. E depois fala o seguinte, olha que a testemunha, acho que ninguém pegou. Nem o reconhecimento da foto tem, tá? Nem pegaram isso aqui, doutor Vinícius. Olha que interessante, a testemunha que foi botada aqui, a testemunha falou, e o Jonathan? O promotor perguntou, e o Jonathan? Ah não, o Jonathan mandaram a foto no WhatsApp, aí eu não reconheci não. Ó. A foto no WhatsApp! E ele não reconheceu o Jonathan. Olha isso, uma foto no WhatsApp. Então amanhã, doutor Vinícius, se minha foto estiver circulando aí no grupo, procura se esse rapaz, eu tô lascado. Doutor, Eu vou só botar uma bem aqui. pequena parte, por favor. Não era o Jonathan, era a vítima. Jonathan não foi feito reconhecimento nenhum dele. Foi por WhatsApp, doutor? Não, nem por isso. Não. O Davi A foi testemunha por falou Não, no ela WhatsApp. estava falando em se referindo à vítima ali. E ele Ela foi disse por que não WhatsApp. trabalhava na obra e nem conhecia. A pergunta foi por WhatsApp. Foi por WhatsApp? Só Doutor, isso. ele não conhecia. Não Mas sei. foi pro WhatsApp? Doutor, Não você sei. viu? Eu tô falando Tá do no processo. Eu não sei, do processo. Sim, doutor, mas o senhor está falando. Para o reconhecer senhor tá uma pessoa, discutindo. O para senhor tá reconhecer uma discutindo. pessoa, Só tem um um procedimento minutinho, na doutor. lei que a gente tem que descrever. É uma pessoa negra com Deixa o doutor bigode. falar, deixa o doutor falar. Fala, doutor. Tudo bem, vai. Não foi por WhatsApp, só isso que eu pergunto. O meio, não estou discutindo o meio. Certo. Não importa. O meio. Não importa. Tá bom, deixa eu O meio não? Doutor, menos arrogante. Tudo bem. O meio não importa, Eu você estou falando vai do seu dizer. colega. Tudo bem. Doutor, a única coisa que eu discordo do senhor Sim. não é se foi por WhatsApp, Uhum. por e-mail, por Telegram. Né? O que eu estou discutindo aqui é que ele não estava se referindo ao testemunho do Jonathan. Nunca foi feito o testemunho do Jonathan. Então tá, Perfeito. foi em relação à vítima. Aliás, nesse processo, só para os senhores esclarecerem e os jurados também, não existe nenhum reconhecimento. Porque reconhecimento é quando você aponta uma pessoa que você não conhece. Concordo. Nesse caso, a identificação se trabalhava Concordo, Vossa Excelência. Todo mundo se Concordo. conhece. Certo. Concordo. Excelências, Olha que louco.
tem na lei um procedimento para a gente reconhecer uma pessoa. Porque não é nada à toa. Não é que, eu reconheço esse cara aqui, estou vendo ele. Não. Para a gente reconhecer é uma coisa lógica. Você chega na delegacia, me roubaram. O que o promotor, o que o policial vai perguntar? Como é que foi esse cara? Como é que é esse cara, hein? Você dá as características dele para mim? Era gordo, magro, alto, baixo? Por quê? Que a pessoa tem que descrever, né? Tá na lei que a pessoa tem que descrever primeiro. Tem que colocar umas fotos e pessoas parecidas, semelhantes ao lado, para a pessoa assinar, falar, é essa daqui. Pergunta se nesse processo aqui foi feito. Aí, doutor Marcelo vai até falar, não, porque eles conheciam. Não, Concordo. Doutor, só para concluir o raciocínio. É porque é só um detalhe. Não. É porque quando é outra pessoa, não é um filho, não é um parente, isso. é só um detalhe. Não precisa só um botar detalhe. a foto dele não, assim, Não, deixa. não se faz reconhecimento de pessoas Deixa que de se preocupar, conhecem. mas tá Se meu pai cometer um crime, eu vou fazer reconhecimento do meu pai? Doutor, mas está escrito o reconhecimento. Está escrito o reconhecimento. Está escrito que foi feito o reconhecimento. Não sou eu que te colocou, doutor, foi a polícia. O delegado que o senhor pede lá, o senhor conversa com ele lá, o senhor pede as diligências para ele, o delegado que colocou. Cuidado com o seu O delegado está aí. Doutor, aí já está parteando para partear. Deixa eu explicar o seguinte para vocês. Cuidado, seu jurado, não é partear. Excelência. Vossa Excelência falou por 1h30, ninguém interrompeu. Vou dizer o seguinte para vocês. Ninguém interrompeu. Eu sou advogado. Fazer ordem, vamos continuar. Eu sou advogado, meu nome é Vinícius. Como é que eu provo isso aqui pra vocês? Eu vou ficar gritando, eu sou advogado! Doutor Alisson, não, teu nome é Rafael. Cala a boca, eu sou advogado, sou Vinícius. Eu vou ficar fazendo isso? Não. Eu vou pegar uma prova, que é a minha OAB, e vou falar, tem alguma discussão em relação a isso? Eu vou ficar batendo boca aqui? É o que o Ministério Público está fazendo. Quando ele vê o que a gente está fazendo, que a gente está trazendo aqui para Vossa Excelência, o que não tem nesse processo, aí começa a parte, começa o desespero. Aí vem dizer que o meio que o reconhecimento foi feito, pouco importa. É porque não é um parente, não é alguém que é precioso para ele. Quem está dizendo isso é o senhor, doutor. Eu nunca vi isso. Pouco importa o meio. O jurado ouviu, doutor. O jurado Até vi ouviu. isso somente, O jurado Pouco ouviu. importa o meio. Doutor, não sei se foi por e-mail, se foi com o vizinho, se ele passou lá na padaria, deixou umas fotos lá no balcão. Olha, Se foi recurso que dificultou a defesa da vítima ou não não. sabe. Não importa. E ele está querendo trazer a condenação para Vossas Excelências. Vamos ver. Nós estamos falando de prova e trazendo no processo. E trazendo a argumentação das testemunhas. Vamos ver se ele vai continuar partilhando. Então, Excelências, para não ficar essa coisa de calorosa, isso não é o que a defesa quer. Pode ter certeza que não é o que a defesa quer. A defesa quer trazer uma linha do tempo que faz sentido. Essa linha do tempo, o Ministério Público não tem lógica. Ela não tem lógica. Tira um elemento, tira a peça do dominó e ele para de cair. Não tem lógica colocar esse rapaz na cena do crime, porque nem motivação ele tinha. Nem motivação. Ah, mas mandaram ele matar porque pagaram. Nem isso tem na prova. Não tem nada que vincula esse rapaz. Nada. Para não falar que a ferramenta era dele, doutor Vinícius. Nem isso. É isso? É isso? É essa justiça que eu quero pro meu semelhante? É essa justiça? Porque esse rapaz está de branco, cabeça baixa. Agora eu posso botar mais um aqui, ó. Toma aqui uma pena, toma aqui a qualificadora a menos. É isso? Senso de justiça não é isso, senso de justiça não é isso. Agora, para explanar mais ainda o que o doutor Vinícius e eu já trazemos aqui, o doutor Marcos vai trazer alguns elementos que estão no processo, como o promotor também leu. Alguns elementos que são claros, que provam, que mostram que não tem uma ligação objetiva, motivacional, lógica, fez esse rapaz estar sentado aqui. Doutor Rocha. Obrigado, Alisson. Cumprimento nosso juiz-presidente, doutor Paulo Jordano, na pessoa de Vossa Excelência, até para não ficar extenso, o doutor Alisson já fez todos os cumprimentos, cumprimento o membro do Ministério Público, todos os presentes, policiais, militares, policiais penais, alunos do CEUB, advogados presentes, na pessoa do doutor Paulo Silas, nosso secretário adjunto, lá da subseção de Rádio Fundo Recandacemas, todos os jurados dispensados e também os jurados aqui presentes. Vou tomar liberdade, hoje temos na bancada, no Conselho de Sentença, tanto homens como mulheres. Vou tomar, vou pedir licença, nossa língua portuguesa permite que a gente se refira a vocês como jurados, no masculino, tá? Não é nada pessoal, tá? É só uma questão mesmo para não ficar senhores jurados e senhoras juradas. Então, só para não me alongar muito.
Então, excelências, o que o Alisson trouxe aqui, e aí ele voltou lá na época dos fatos, e eu também tenho que fazer essa eu tenho que rememorizar isso. Então, eu já começo explicando para vocês como é que funciona o inquérito policial. Caso vocês não saibam como funciona, existem duas formas. Primeiro, a PF, que é o auto de prisão em flagrante. Aquela pessoa foi pega praticando crime. Então, essa é a primeira forma quando um delegado instaura um procedimento investigativo. E a segunda é justamente uma portaria, ou seja, ainda não se sabe quem foi e começa a fazer ali umas diligências prévias, começa a fazer pergunta para o vizinho, vai até o local, pergunta se viu alguma coisa, e aí começou, se desconfiaram de quem? De uma obra que estava acontecendo e que ali frequentemente estava tendo furtos. Então começou a perguntar, e aí abriu-se uma portaria. E a portaria, a época ainda física, ali na página 3, então, ou seja, a terceira folha. Quando se teve notícia, já se abriu uma portaria para começar as diligências prévias, e ali já qualificou o nome de todo mundo que estaria na obra. E aí, senhores jurados, eu faço uma pergunta para vocês, não precisam me responder, mas faço uma pergunta. Os policiais que hoje aqui o acusado veio, o seu Francisco, falou, olha, os policiais chegou lá, eu fui levado por ter respondido para um tom mais arrogante, saber por que eles estão entrando na obra assim. Por que os policiais, quando já sabiam da qualificação de todos, por que não foi feito ali, por que ali não foi feito um depoimento de cada um? Aí o promotor vem com essa história, todo mundo fugiu, se pagava ali dinheiro, contratou para fazer obra, talvez um bico aqui, um bico ali, todo mundo sumiu. Mas naquele momento, por que não ouviu todos? Porque todo mundo, ninguém foi ouvido. Os primeiros depoimentos que surgiram no processo foi em 2018. 6 anos. 6 anos se passaram para ter os primeiros depoimentos. Isso é um absurdo. Aí vem falar, não, a testemunha viu, falou que chegou com a faca, ele está morto, e não sei o quê. Então, por que naquele momento, essas mesmas pessoas que foram lá, né, na delegacia e não teve ali um termo de depoimento, por que essas testemunhas ali no primeiro dia, memória fresca, não falaram isso? Por que essas pessoas não foram ouvidas? Porque aqui a gente tem os termos de declaração de 2018. Então, senhores jurados, em 2018, começou os primeiros termos de declaração. E aí, é uma questão lógica. Vamos colocar aqui, 4 pessoas. 3 moravam em posse e 1 não. 4 pessoas. 3 era da família, ou era próximo, ou era amigo, ou tinha contato com a família do seu Jair, que foi a pessoa que supostamente seria mandado mata essa desgraça. 3 tinha ali um grau de parentesco. Nenhuma delas compareceu no processo como investigado, como autuado, como indiciado ou como acusado ou qualquer outra coisa que seja. Mas ali, não, foi o seu Francisco. Vou usar aqui um exemplo, um pouco besta. Um exemplo aqui um pouco besta. Mas eu vou usar esse exemplo. Tem aqui, né, bancada da defesa, doutor Vinícius, doutor Marcos, doutor Alisson, e a gente chama doutor Paulo Silas, vou usar você como exemplo. A gente chama o doutor Paulo Silas para trabalhar com a gente, para coisar, e está acontecendo um furto ali no CEUB. E essa pessoa que está ali cometendo um furto no CEUB acaba vindo a falecer. Até então ninguém sabe quem é.
Só que 3 pessoas que trabalham no CEUB, que são professores lá no CEUB, teriam motivação. Só que o incriminado é o Paulo Silas, doutor Paulo Silas. Qual é a lógica mínima. 3 pessoas teriam motivação. Mas alguém está lá. É o único que não tinha. É o prestador de serviço. Cadê o genro do seu Jair? Nunca encontraram um processo. Tinha o nome de Jonathan. E aí, o seu Éder, que é o seu Ederson, né, que ele chama de Éder, mas na verdade o nome dele é Ederson. O seu Éder falou, olha, eu vejo o irmão do Jonathan aqui em posse. Só que o Jonathan sumiu. Como dizia minha mãe, abriu a porta do mundo, se enfiou e fechou. O seu Jonathan sumiu. Ninguém mais sabe quem é. Ele tem um irmão gêmeo em posse. Só que a polícia não deu uma diligência, não procurou saber se esse Jonathan tinha parentesco, se tinha pai, se tinha mãe, se podia fazer depoimento. Mas o Ministério Público quer que a defesa venha aqui e prova que ele é inocente. Como é que a gente prova que ele é inocente? Se eu chego para vocês hoje, olha, ontem vocês mataram uma pessoa. Amanhã eu chego e falo assim, olha, vocês saem do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vocês mataram uma pessoa, tinha uma pessoa morta. Foi vocês. Como é que vocês provam que vocês não fizeram? Se vira, Roque. Se vira pra provar aí, ó, que não foi você. Se vira. Se vira. Como vocês provam? Ah, não, eu peguei o carro em tal lugar. Não, eu estava na casa da minha namorada. Calma aí, mas você está acusando depois de 13 anos. Eu não estou falando de um dia para o outro. Você tem que provar, não é hoje, não é amanhã. É daqui 13 anos. Então, se a gente está em 2025, em 2038, eu quero que vocês venham aqui e prove que vocês não cometeram o crime que aconteceu no dia de hoje, 8 horas da noite. A função de provar que vocês não cometeram ou a função do Ministério Público de provar que vocês cometeram? E aí, senhores jurados? O promotor vem, né, com suas falácias, ele fala que no dia anterior veio, foi para casa da namorada, fez aí um álibi e que não sei o quê, mas ele não sabe o dia da morte, não sabe se morreu uma semana antes, uma semana depois, se foi naquele dia, se não foi. Claro, ele não praticou o crime, como é que ele sabe o dia que aconteceu a morte? Agora, se ele tivesse praticado o crime, ele ia saber. Ele ia falar, não, no dia tal a pessoa morreu. Só que o engraçado, senhores jurados, que a defesa tem que trabalhar com as provas que tem no processo. E aí, o promotor fala assim, ele não sabe, isso e aquilo. Ele falou que foi para casa da namorada no dia anterior, ele que tem que comprovar. Só que no próprio processo, e aí o promotor utiliza só o que interessa a ele não mostrou que lá existe uma divergência do dia da morte. O dia da morte foi dia 7 de junho de 2012 ou dia 8 de junho de 2012? A perícia, o laudo cadavérico, fala, olha, pela rigidez, pela temperatura, pelos acontecimentos, da forma como o corpo foi encontrado, ele pode ter morrido no dia 7 ou ele pode ter morrido no dia 8.